Continuando o estudo de Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Aqui Paulo, ao invés de se apresentar como apóstolo, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios. Sim, quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E sabemos que alguns anos depois, cerca de 4 ou 5 anos depois, ele foi martirizado. E por que ele estava lá? Por amor aos gentios, por amor ao evangelho, por amor à pregação da salvação. Então ele tem uma credencial. Eu estou preso, mas essa prisão é para mim motivo de louvor, de honra, de glória, porque eu estou sendo digno de ser perseguido, de ser preso, por estar cumprindo o meu chamado, a minha missão. Porque Paulo foi separado para os gentios, foi enviado para os gentios, foi comissionado, convocado para pregar aos gentios. E ele foi obediente a essa missão, foi obediente a esse chamado e enfrentou todo tipo de sofrimento. Tanto que tem um versículo em que ele diz que ele estava completando o sofrimento, as aflições de Cristo, assim como nós, como a igreja de Jesus, preenche, completa aquilo que ainda falta desses sofrimentos. Porque pregar o evangelho é ir contra o sistema, contra o mundo, contra os principados, as potestades, contra o mal. Se tu não prega o evangelho, tu não incomoda as trevas. Mas se tu prega a palavra de Deus, se tu ensina, se tu exorta, se tu cumpre o teu chamado, sim, o teu nome tá no inferno, o teu nome tá na linha de frente, vamos dizer assim, da escuridão, das trevas, dos demônios. Há uma guerra espiritual. Principados e potestades se levantam, sim, para cair, mas eles fazem de tudo para que o nome de Jesus não seja pregado, para que o evangelho não seja pregado. E Paulo sabia muito bem disso, porque o próprio Espírito Santo falou para Ananias que Paulo ia sofrer muito pelo nome de Jesus, que importava que ele fosse levantado e sim, ele iria sofrer. E o próprio Paulo relata as dores, as prisões, os açoites, todo o mal que ele sofreu, não como um malfeitor, não como um criminoso, mas como um filho de Deus obediente ao seu chamado. E então ele está falando isso, que essa graça que foi derramada, dispensada, colocada na vida de Paulo, foi para ele cumprir esse chamado. Chamado esse muito difícil. E que ele, enquanto viveu nessa terra, se dedicou a cumprir, se dedicou a obedecer. Acredita-se até que Paulo, ele tenha apanhado tanto, tenha sido tão maltratado, que alguns estudiosos acreditam que ele ficou com dificuldades de visão, dificuldades de fala, de locomoção. Enfim, ele era uma pessoa que trazia literalmente no corpo as marcas do evangelho, as marcas de pregar a palavra de Deus. Como ele mesmo disse, em tempo e fora de tempo. E o Espírito Santo disse que Paulo ia pregar para os gentios, para os reis e para os judeus.
E ele fez tudo isso. E a cada capítulo da sua vida, a cada lugar que Deus mandava, ele via essa profecia se cumprindo. Porque ele esteve diante de grandes e pequenos, de ricos e pobres, de judeus e de gregos. Ele esteve em todo lugar onde Deus mandou ele ir, ele obedeceu. Com naufrágio, enfim, se vocês lerem Atos, vocês vão ver tudo que Paulo passou. Para quê? Para cumprir essa missão que lhe foi confiada. 3. Pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Do que Paulo está falando aqui? Ele está falando do mistério da pregação aos gentios. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia é clara que em qualquer nação, tribo, povo, língua, qualquer lugar onde uma pessoa realmente queira Deus, aceite a mensagem, aceite o Senhor Jesus, viva conforme os mandamentos de Deus, as instruções do Espírito Santo, entregue a sua vida, Deus vai aceitar essa pessoa. Deus não faz acepção se tu é judeu ou se tu é grego, se tu é judeu ou se tu é estrangeiro, se tu é judeu ou tu é gentil. A igreja do Senhor Jesus não é formada de uma pessoa que veio da linhagem de Israel ou que veio de um país estrangeiro, pagão, até idólatra, enfim, não é isso que faz a igreja do Senhor Jesus. O que faz a igreja do Senhor Jesus são pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Pessoas, independente da sua nacionalidade, da língua que falam, de onde vivem, mas que elas têm os seus pecados perdoados, elas têm suas vidas transformadas pela mensagem do Evangelho. Essas pessoas querem seguir a Cristo. Não importa o sacrifício ou o preço a ser pago, elas querem seguir a Cristo, querem ser discípulos, seguidores, querem ser cristãos. E isso que Paulo fala, como a gente já falou, mais ou menos 62 depois de Cristo, que essa carta foi escrita, acontece hoje, em 2023. Agora, estou gravando esse vídeo e certamente pelo mundo inteiro cristãos estão sendo perseguidos, torturados, abandonados, expulsos de suas casas, deserdados, criticados, perseguidos, presos. Por quê? Porque escolheram esse Jesus, escolheram esse Cristo, escolheram essa mensagem. Então, quem seguir a Cristo sabe que vai enfrentar dificuldades, porque o mundo, o sistema do mundo jaz no maligno. E toda vez que uma pessoa se converte, há festa no céu, há muita alegria. Porque foi para isso que Jesus morreu. E Paulo entendeu essa mensagem com toda a sua sabedoria humana, com toda a sua inteligência, a sua experiência, com toda a sua religiosidade, com toda a sua devoção, a sua piedade, com cada célula do seu corpo, ele colocou tudo para pregar esse evangelho. Tanto que a Bíblia, o Novo Testamento, ele é marcado pelo Senhor Jesus, né, os evangelhos, os discípulos, os apóstolos e Paulo, as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, tudo que Paulo fez. Ele disse: eu estou sendo derramado como libação. Ele era uma oferta
Ele estava sendo derramado para pregar o evangelho. E ele fez isso por amor aos gentios. Que gentios são esses? Todas as gentes, todos os povos, de qualquer país, de qualquer cidade. Onde o Espírito Santo mandava ele ia para obedecer esse chamado. Então, esse é o mistério de que em Cristo nós somos todos iguais, que na igreja de Jesus, na família de Deus, todos nós estamos unidos, juntos, no mesmo nível, não há diferença. E ele reforçava isso para os efésios, para eles não se sentirem desprezados, menosprezados ou inferiorizados. Não, eles foram alcançados pelo mesmo Jesus, pela mesma mensagem, pelo sangue. O mesmo sangue que purifica um judeu, purifica um gentil. O mesmo sangue que foi vertido na cruz pelos judeus, também foi vertido por mim e por ti. Porque Paulo era judeu e se converteu. Os discípulos eram judeus e se converteram. Nós sabemos que Paulo iniciou seu ministério pregando nas sinagogas e muitos judeus se converteram. Mas também existiam ao redor dos judeus, por causa de todo o Império Romano, muitos gentios, muitas gentes, muitos povos, muitas nações. E essas pessoas, elas tinham o coração mais aberto muitas vezes para receber a palavra. Porque o judeu tinha muito orgulho da sua nacionalidade, da sua religiosidade, da sua aliança. Só que o mistério de Cristo, o mistério revelado pelo Espírito Santo é de que Cristo morreu por todos. O sangue de Jesus vale para todos. Não importa a nação ou a língua que essa pessoa fale. 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui de novo, Paulo se humilha, se diminui para dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele conheceu Jesus na estrada de Damasco. E ele perseguiu a igreja de Cristo. E sim, ele prendeu pessoas, ele fez coisas erradas por causa do seu zelo, por ser israelita, por ser fariseu, por ser descendente de Abraão e por ter orgulho de tudo isso e achar que aquela seita dos cristãos, aquele movimento dos cristãos era algo que precisava ser exterminado. Então, quando ele diz que ele é o menor de todos os santos, o menor de todos os apóstolos, é porque ele sentia, vamos dizer assim, esse peso de ter perseguido a igreja e todas as coisas que ele fez na sua ignorância, no seu zelo excessivo. Mas ele recebeu uma graça que ninguém recebeu. Nós sabemos que Deus usou Pedro. E eu já falei o quanto eu admiro Pedro. Mas Pedro, ele ficou em Jerusalém. Pedro era um homem simples. Acredita-se que até ele fosse analfabeto. Que quem escreveu as cartas foi Marcos, que ele ditou, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E se vocês lerem, é impressionante, porque é Pedro, 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 do início ao fim. E há detalhes que só alguém que era muito próximo de Jesus poderia ter aqueles detalhes. E é o evangelho mais resumido. E os outros tiveram muito tempo para escrever, para pesquisar. Imagino entrevistar pessoas, conversar, ouvir histórias. E Marcos não. O evangelho de Marcos é muito direto. Então acredita-se que Pedro, ele ditou
para Marcos ou para outras pessoas as cartas e o evangelho. E foi uma bênção. Mas e Paulo? Olha o que Paulo fez. Então, a graça que foi derramada na vida de Paulo é inacreditável, é insondável, é maravilhosa o quanto Deus derramou na vida de Paulo. E claro, quanto mais Deus te dá, mais ele te cobra, te exige, mais responsabilidade tu tem. Então Paulo sentia isso, Paulo sabia disso. Como aquela história da viúva, em que o profeta disse para ela pegar vasilhas emprestadas com os vizinhos, para ela encher de azeite, e foi enchendo, e as crianças, os filhos iam ajudando e tal, porque ela estava passando necessidades. E aí acabam as vasilhas, e aí acaba o azeite. É isso que eu penso. O quanto mais tu dá espaço para Deus te encher, quanto maior for a vasilha, mais azeite vai ter. E Paulo entendeu isso. Então ele não perdeu tempo. Se era para ser preso, se era para ser torturado, se era para ser açoitado, não importava, ele queria pregar o evangelho. Era algo inacreditável as coisas que Paulo passou. Por amor aos gentios. Então, manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Os anjos gostariam de pregar o Evangelho e foi vedado para eles. Esse privilégio, essa honra foi dada aos seres humanos. A multiforme sabedoria. Nós estudamos o livro de Provérbios e vimos a importância da sabedoria. Tiago fala que tem uma sabedoria que vem do alto, mas tem outra que é aqui da terra. Enquanto uma é santa, pura, pacífica, a outra é terrena, maligna, demoníaca. Então o que Paulo está falando aqui? Que ele não buscou a sabedoria humana, ele não buscou, vamos dizer, a teologia, ele não buscou os argumentos humanos, não. Ele queria e buscava a multiforme sabedoria. Ele precisava de muita sabedoria para poder evangelizar cada um dos povos, cada uma daquelas pessoas, cada pessoa no seu tempo, na sua necessidade, assim como nós precisamos de muita sabedoria. E a sabedoria se manifesta de várias formas, assim como eu acabei de falar. Deus deu para Pedro a liderança da igreja em Jerusalém, e ele ficou lá e serviu a igreja. Paulo foi chamado para levar essa sabedoria aos povos, às nações, aos gentios. E ambos cumpriram a sua missão, ambos cumpriram o seu chamado. Então, que nós também busquemos essa multiforme sabedoria, essa sabedoria que se manifesta de forma diferente em cada uma das pessoas. Cada um de nós tem uma porção. E claro, podemos buscar cada vez mais, mais vasilhas para receber mais unção, mais sabedoria de Deus. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo estava preso. E isso é triste. Por mais que tu saiba que ele estava preso por causa do evangelho, devia causar um constrangimento,
uma angústia, uma tristeza, uma aflição, principalmente entre aqueles que foram evangelizados por ele. E o que ele diz? Que não é para você desanimar por causa disso. Por causa das tribulações, por causa das suas algemas, por causa da prisão. Porque isso era motivo de honra. Porque ele estava fazendo isso por amor aos gentios. Seria mais fácil ele ficar numa igreja local, protegido, com conforto. Mas não. Ele saía em viagens missionárias e se metia em cada confusão. Se metia em cada enrascada que só Deus para livrar. Teve uma vez que ele ia ser pego, ia ser capturado e provavelmente morto. E desceram ele por um cesto, através de uma muralha. Teve aquela vez que ele foi picado pela cobra, pela víbora, e ele não morreu. Naufrágios, enfim. Leiam na descrição do vídeo. Eu sempre peço para vocês, leiam a descrição, clica ali naquele mais que tem, e eu boto todas as referências bíblicas, todas as citações ali. Aí tu vai realmente ter um estudo aprofundado, porque o vídeo é só um detalhe. O importante é tu ler a passagem bíblica. Muito obrigada. Amanhã a gente continua.